Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. Meu nome é Fernando Imperator e hoje nós temos um vídeo um pouco diferente, que é, eu vou mostrar um trecho de um vídeo que eu participei lá no canal do Formiga Elétrica, onde nós falamos sobre M, o Vampiro de Düsseldorf. M, o Vampiro de Düsseldorf é um filme muito importante para o cinema como um todo, porque ele é um dos primeiros filmes falados que mais avançou a linguagem cinematográfica falada, por exemplo. Falada não, mas o som no cinema. O som no cinema avançou muito com M, o Vampiro de Düsseldorf, é um filme de Fritz Lang de 1931, se eu não me engano, ou 41. Fernando e sua cachola, acho que é 41. Não, é 31. 1931, e é o Fritz Lang, que também você deve conhecer de Metrópolis, que é o Fritz Lang é um dos grandes diretores do expressionismo alemão e depois acabou fugindo da Alemanha na época do Hitler, foi para os Estados Unidos para fazer, enfim, para continuar sua carreira, né, e acabou sendo um dos grandes expoentes do filme noir também. Lá na Alemanha ele foi um diretor super importante, ele foi, inclusive, tem assim, rumores que são quase confirmados de que ele foi oferecido pelos ministros do Hitler para ser meio que o ministro da educação da Alemanha nazista, né? E ele acabou não aceitando e fugiu da Alemanha e tal. A mulher dele, que trabalhava junto com ele em muitos filmes, acabou ficando lá e ela era meio que apoiava todo o sistema, todo o regime do Terceiro Reich e tudo mais. Mas ele é um cara muito ele é um cara que foi resgatado assim pelo pessoal da Nouvelle Vague, né? O Truffaut e o Godard gostavam muito dele, e os outros membros também, mas consideravam ele como um cara muito importante para o cinema, como alguém que realmente é os chamados dos dinossauros do cinema, né? O cara estava lá no começo, logo depois do cinema mudo. Ele tem alguns filmes mudos, na verdade. Metrópolis é um filme mudo, né? Metrópolis não tem falas. Que fez cinema mudo, começou o comecinho do cinema falado e que trouxe e avançou a linguagem cinematográfica na sua época. Você vai saber por quê nesse trecho que eu vou passar do vídeo que eu gravei lá com o pessoal do Formiga Elétrica, com o Rod Parra dos Bons Companheiros, meu amigo e meu parceiro de videocast lá nos Bons Companheiros, e o Gustavo Clive, que é do Formiga Elétrica, também já fez uma palestra genial aqui no Conacine sobre todo um panorama do cinema de terror ao longo da história do cinema. Mas nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais, vai conhecer também o canal do Formiga Elétrica. No final do vídeo eu coloco aqui um linkzinho para você assistir o vídeo inteiro, ok? E eu recomendo que você realmente assista. Então é isso, confiram aí, eu falei pra caramba, mas confiram aí M, o Vampiro de Düsseldorf, e porque ele é tão importante no cinema. M, acho que é um dos filmes mais didáticos para você ver o que é de fato a linguagem cinematográfica consolidada, né? Então, todo esquema, determinada cena só funciona para o cinema, não tem como você transcrever literalmente no caso da literatura, ou não tem como você passar no teatro. Isso é uma das coisas mais formidáveis que eu acho no filme. E ele é um filme muito importante por ser o primeiro filme falado, né, do Fritz Lang, que também já dirigiu Metrópolis em 27, alguns anos antes aí. E ele é um filme que tem além de todo o contexto histórico que a gente vai falar mais pra frente, essa questão, ele usa a linguagem sonora de uma forma que nunca tinha sido utilizada antes, né? Alguns exemplos que eu tenho em mente aqui, por exemplo, a gente ouve um som, a menina quase sendo atropelada por um ônibus, assim, a gente ouve o som do ônibus antes de ele entrar na tela. Então você expande o universo cinematográfico mais do que o que está ali dentro do frame, né? E isso é usado até muito interessante, porque até a resolução do conflito do filme, que é a forma que eles encontram o mistério lá, ela é resolvida por conta do som. Sim, né? Por conta exato, porque você vai caracterizar o personagem, né, do caso do vampiro, usando a música... O leitmotiv. Exato, mas eu não lembro agora o nome da música, que é o... Eu não lembro, o Bruno que é o que sabe dessas. Enfim, que toda vez que é tocada, você vai ter a aproximação do vilão.
quando o autor é bom, né, quando o artista é bom, seja no quadrinho, seja na literatura, seja no cinema, quando ele está pensando naquela história, ele já pensa no formato que aquilo vai passar e nas possibilidades da linguagem daquele meio, né? Então tem coisas que você consegue fazer em quadrinhos, você não consegue fazer em outra mídia, coisas que você consegue fazer na literatura e coisas do cinema. Aí no caso, imaginar aquela cena clássica, né, da garotinha lá com a bola e chega, né, o M. Se você imaginar aquilo lá na literatura, você vai perder todo o clima. Imagina, a garotinha tá brincando, você ouve um assovio. Tipo, já quebra o clima. O legal é quando chega o assovio, você por enquanto não dá atenção para ele e só com o decorrer do filme você faz a associação e a própria apresentação do personagem, né? Tá lá a garotinha, ela olha, a câmera faz um enquadramento lateral, você aparece o quê? A sombra dele. E a sombra é em cima do quê? Da palavra assassino, né? Verdade. Então, assim, uma imagem já passou tudo. Se fosse isso daí na literatura, ia ficar muito explícito, né? Exato. Então o cara aparece, ele está sobre uma placa que diz assassino. Imagina quantas palavras são necessárias para descrever toda essa cena, para te dar um clima, às vezes com um quadro, só um frame, você já passa tanta informação. De uma forma tão sinistra, né? Exato, a gente sinistra e a gente fala, né, o cinema é uma mídia econômica, né? Os grandes cineastas, ao longo, a gente vai ver ao longo, se você pegar esse filme, assim, um filme tão antigo, você vai ver ao longo esse aprendizado. Então, eles veem que ó, o cinema é uma mídia tão econômica, quanto mais informação a gente conseguir passar ao mesmo tempo e fazer de um modo que fique claro e passe toda essa... Sem ficar over também, exatamente, né? você não pode... Carregada. Exatamente, você não pode carregar, né? É, coisa que você via antes, por exemplo, vai até... nos próprios filmes do Méliès, né, que foi assim, um cara muito importante para o cinema, mas mesmo assim ele ainda tinha aquela mise-en-scène muito carregada, porque, poxa, o negócio estava nascendo ainda, né? Não, tinha exagero do teatro, né, que veio da onde, né, a atuação, até é um pouco desse expressionismo alemão. Você vê, por exemplo, no caso do M, ele tem um pouco ainda de teatral da expressão, tem um olhar muito expressivo do próprio ator, obviamente, mas ele tem um resquício ainda, acho que de atuação, mas que pro personagem, acho que encaixou muito bem. Ficou bom porque esse tipo de atuação mais antigo, que é muito mais teatral, exagerado e tal, ele fica restrito ao personagem principal que tem problemas mentais. Então, tem características que justificam, né? Então, quanto mais você entende que todo o resto, ele tem um tom muito mais sombrio até, né? É um filme que usa muito bem o silêncio, apesar de tudo. E assim, silêncio total, 100%, não... não tem trilha, eu falei aqui da música, mas a música é o som diegético, porque alguém tá assoviando, alguém tá... ou uma caixinha de música, enfim, mas não tem uma trilha sonora, apesar de um filme falado, ela não é tão... não é incidental, então tem muitos momentos de silêncio, né? É verdade. E essa coisa do som... O leitmotiv, que é esse nome que a gente dá para quando uma música é associada a um personagem, é uma coisa que vem da ópera, do teatro, e que ele usa aqui a partir de um elemento muito simples que é um assovio, né? Com uma música conhecida, aliás, não sei se era conhecida na época, agora mas assim, uma música que é composta e tal, que já existia. E aí, o mais interessante é que ele consegue criar o clima do filme e você não precisa mais ver o personagem, só ouvindo você já sabe que ele está na tela, ou que ele está por perto. Então tem uma cena mais pra frente em que você vê uma menininha sozinha e aí você começa a ouvir o assovio, você já entra em pânico, você já sabe que ele está ali e quanto mais o assovio vai ficando mais rápido, mais perto ele está dela. Assim, eu acho que o Fritz Lang, que é conhecido assim como um dos dinossauros, um dos grandes diretores, um dos mais importantes diretores do começo do cinema, né? Ele até é muito exaltado pelo pessoal da Nouvelle Vague. O Godard convidou ele para fazer um filme, se não me engano, é O Desprezo, que ele participa. Ele meio que representa os primeiros diretores mais antigos do cinema como alguém que sabia fazer filme bom de verdade, né? O Metrópolis, ele já é o expressionismo alemão perfeito, assim, realmente exagerado, grito, a pessoa faz assim e tal, a maquiagem mais carregada, os cenários também, mas ele foi meio que transicionando e esse filme meio que marca, na minha cabeça, o começo do filme noir, né? O filme mais de investigação, né? Mais... Depois, quando ele vai para Hollywood, década de 40 e tal, noir puro, assim, você vê a base de muita coisa lá. Sim, o resto da carreira dele foi filme noir, né, ele dirigindo filme noir, e tem muita coisa interessante, assim, com relação ao contexto político do filme, né, porque é uma fase pré-nazismo, né, uma fase que Hitler estava em ascensão na Alemanha, com uma fase pós-Primeira Guerra, que a economia estava totalmente estancada, horrível, e aí você vê isso refletido no filme, e esse desespero por parte de que
a polícia não funciona direito, as instituições não funcionam, o autoritarismo, né? Você vê que a polícia se utiliza ali de elementos militares mesmo, assim, ele quer prender todo mundo, mesmo os inocentes, para achar o cara. E ele faz ali até uma montagem paralela entre a polícia discutindo como pegar o bandido e o sindicato dos bandidos também fazendo a mesma coisa. Então, numa sala de fumaça muito parecida, assim. Então, ele tem ali uma transposição entre quem é realmente o bem e o mal. E aí, curtiu? Espero que você tenha gostado e clica aqui do lado agora. Aqui ou aqui? Nunca sei. Um desses dois lugares. Clica aqui no izinho, aí no cartãozinho, para você assistir o episódio inteiro lá, que tá muito legal essa conversa. Uma conversa rápida, bem editada. Os caras fazem um trabalho sensacional de editar rapidinho, assim, pum. E ficou muito bacana essa conversa que a gente fala de M, o Vampiro do Düsseldorf, de verdade. Assiste lá.